Boa tarde. Do estádio para o estúdio está de regresso para o comentário e análise de Sebastião Imaginário. Boa tarde, Sebastião. Boa tarde, Paulo. Bem-vindo ao estúdio da Sinal TV, uma vez mais com estas coisas de ter de ser via internet. Sei que tivemos uma noite com grande felicidade. O Chaves fez uma exibição de se lhe tirar o chapéu, um futebol ofensivo que há muito os adeptos e os associados dos Chaves ansiavam. Foi o jogo referente à jornada inaugural, um jogo que ficou adiado momentos antes do seu início devido à pandemia da Covid-19. Desta vez o Chaves foi a Santa Maria da Feira, engalanou-se, vestiu o fato e fez uma exibição de grande nível frente a um dos seus principais rivais na luta pela promoção ao primeiro escalão. Sebastião, que análise fazemos a este jogo? Para já dizer que a vitória é incontestável da equipa de Carlos Pinto, porque me parece que foi claramente a melhor equipa ao longo dos 90 minutos, embora os números possam ser, quiçá, exagerados. Mas, de qualquer das formas, penso que ninguém põe em causa o mérito do Desportivo de Chaves e o mérito da vitória. Num terreno tradicionalmente difícil, e como tu já frisaste, é, na minha ótica, o principal candidato, o Feirense, e ganhar 4-0 por números robustos em casa do candidato é sempre um motivo de satisfação e certamente a moral das tropas de Carlos Pinto ficará elevada. É bom que se recorde, para terem a noção, as pessoas, para terem a noção do sucesso do Desportivo de Chaves, é bom que se recorde que esta equipa do Feirense não perdia desde dezembro. Portanto, é verdade que houve a paragem da pandemia, mas praticamente há um ano, desde que Filipe Rocha não via a sua equipa perder, quer em casa, quer fora do seu reduto. Ontem o Chaves foi mais forte que esta equipa de Santa Maria da Feira. Carlos Pinto organizou bem a estrutura do Desportivo de Chaves para enfrentar este fortíssimo Feirense, e a verdade é que o Chaves também teve aqui e ali alguma pontinha de sorte, que é sempre necessário, como em tudo na vida, embora a sorte, como se costuma dizer, dê muito trabalho. O Chaves chega ao golo aos 13 minutos, num livro sobre baixo, excelentemente marcado por João Teixeira, que correspondeu o Rocha, no regresso a uma casa onde também foi feliz, o Rocha, a cabecear de forma imparável para o fundo da baliza de Bruno Brígido. Esperava-se a reação do Feirense, tal como seria de esperar o Feirense a jogar em casa. Foi a equipa que teve um pendor mais ofensivo, mas se formos ver estatisticamente, curiosamente, no final da partida, a posse de bola é maior da equipa de Carlos Pinto. Mas dizia eu, a equipa do Chaves galvanizou-se com este golo. Aos 18 minutos, no lance de bola parada, Roberto, no lance de calcanhar, esteve perto de ampliar o marcador, e aos 22 minutos, o mesmo Roberto aproveitou o mau passe de Fábio Espinho e fez um chapéu, dava um bocadinho alto ao guarda-redes Bruno Brígido. Pelo meio disto tudo, o Feirense reagiu e teve um bom lance de iniciativa de Fábio Espinho, com a bola a sair ao lado do posto direito do guarda-redes Paulo Vitor. O Chaves queria a ampliação ao 2-0 aos 33 minutos, naquela que eu classifico como a melhor jogada de todo o encontro. A bola vai de um flanco ao outro, cruza, passa por meia dúzia de jogadores do Desportivo Chaves, depois é muito bom o cruzamento de João Reis e bate ali com o toque picado, a não dar qualquer possibilidade de defesa ao guarda-redes. E sem preparação, atirou de primeira. De primeira e sem a mínima hipótese para o guarda-redes do Feirense. Obviamente que com 2-0 no marcador era um resultado, diremos que, quiçá, que dava algum conforto, alguma margem de manobra ao conjunto de Carlos Pinto. O certo é que o Feirense nunca desistiu e já à beira do intervalo valeu ao Desportivo Chaves os grandes reflexos de Paulo Vitor para evitar o golo da equipa do Feirense, um cruzamento vindo da direita de Diga, excelente o cabeceamento de Fabrício Simões, mas fantástico o voo do Paulo Vitor a negar o golo. É por isso que é preciso ser um grande guarda-redes, e Paulo Vitor ontem demonstrou que é um guarda-redes para uma equipa grande. Ainda antes do intervalo, mais um bom envolvimento ofensivo do Desportivo Chaves. João Teixeira praticamente sentenciou a partida ao fazer o 3-0 depois de Roberto ter cabeceado ao posto, a bola sobrou e Felino, o jogador do Desportivo Chaves, foi lá e impeliu a bola para o fundo da baliza. Com 3-0, é bom que nos recordemos que na Luz, ou se quiseres no Seixal, o Chaves também esteve a ganhar 3-0,
ainda podia pairar algumas nuvens negras desse encontro. Era importante, eu diria o que era importante nos segundos 45 minutos, o Chaves nos primeiros 15 minutos, que o Feirense ia entrar forte. Mas curiosamente foi o Chaves que aproveitou um erro defensivo para João Teixeira sentar o guarda-redes no chão, depois de ter roubado a bola a Guilherme Ramos, foi por ali fora, sentou o guarda-redes no chão e fez o 4-0, que sentenciou completamente a partida. Daqui até o final do jogo foi o Chaves a tentar controlar a partida, a equipa de Santa Maria da Feira à procura de um golo anímico, um golo que pudesse dar algumas ténuas esperança em operar alguma reviravolta, ou pelo menos chegar à igualdade. Mas também ficaram completamente desorientadas, pareceu-te isso, Sebastião? Sim, animicamente é muito difícil uma equipa reagir depois. Obviamente que animicamente esta equipa do Feirense caiu com o quarto golo, aliás com o 3-0, penso que o 3-0 praticamente sentenciou a partida, porque os próprios jogadores sabiam que as equipas são de valor muito semelhante, só havendo uma hecatombe que certamente poderiam chegar à igualdade. Depois é certo que até o final do jogo houve mais um lance para cada lado, um remate de Edson de Farias que Paulo Vítor defendeu bem, e também depois Bruno Brígido já nos instantes finais do encontro, aos 73 minutos, a impedir o bis de Rui Rocha com uma excelente defesa na sequência do pontapé de campo. Em síntese, um resultado, uma vitória justa do Desportivo de Chaves, provavelmente com alguns números exagerados, mas como diria como disse Carlos Pinto no final do jogo, foram 4-0, o 0 era a mesma coisa e com os efeitos práticos dava os 3 pontos à equipa do Desportivo Chaves, e o Chaves que ontem reagiu a campeão, aquilo que no fundo nós tínhamos pedido aqui na segunda-feira após a eliminação do Sporting de Espinho, o Chaves reagiu a campeão e demonstrou ontem no Marcolino de Castro que é um candidato assumido a lutar pelos lugares de acesso à Liga NOS, embora continue a dizer não é por esta derrota da equipa do Feirense que deixa de classificar a equipa de Santa Maria da Feira como o principal candidato desta competição. Sebastião, sendo assim, e parece-me a mim, mas tenho de te perguntar, este jogo tem algum caso que mereça análise de algum possível erro do árbitro da partida? Podes ver, às vezes quiseres o vídeo do jogo, não vais encontrar o único caso, a única polémica. Aliás, os próprios jogadores foram tão corretos, e que cataram também as decisões do árbitro. Isso significa logo que este árbitro da partida, o jovem João Gonçalves, esteve bastante bem e sem qualquer caso ao longo dos 90 minutos. Vamos à análise individual do plantel do Chaves e começamos mesmo por te pedir quem é para ti o homem deste jogo. Espalhou magia ontem em Santa Maria da Feira, finalmente uma exibição condizente, não só pelos golos, atenção que não é só pelos golos, é João Teixeira, o homem do jogo, não é só pelos golos, mas ontem em Santa Maria da Feira, no Marcolino Castro, o João Teixeira espalhou magia. Este João Teixeira, provavelmente com maior qualidade ainda não explodiu totalmente, aquilo que os adeptos do Desportivo de Chaves esperam. E foi bom, bonito, ver João Teixeira a sprintar atrás dos atacantes, a vir recuperar bolas na zona defensiva e a ser decisivo na zona do ataque. Marcou 2 golos, um pleno de oportunidade, o primeiro pelo 3-0, o segundo cheio de sagacidade, depois de sentar o guarda-redes no chão, rematou tranquilamente para a baliza. Para além disso, esteve na assistência do primeiro gol. Uma grande exibição do João Teixeira ontem, a justificar perfeitamente o porquê de utilizar a camisola 10 do Desportivo. Se calhar fez-te lembrar outro 10, pelo menos a mim fez, que estava no banco. Se calhar fez lembrar alguém que passou pelo Desportivo de Chaves. O treinador certamente passou-lhe os livros para este jogo. Sim, mas o treinador diria que Carlos Pinto tinha mais classe do que João Teixeira. É um jogador que, na minha perspectiva, foi o último grande 10 que o Desportivo de Chaves teve, até porque o Chaves não joga tipicamente com 10. O João Teixeira jogou descaído sobre o Mala, aquele tipo que o jogador que era o Carlos Pinto, um pensador de jogo, um construtor, nesta equipa de Carlos Pinto, na ideia de jogo de Carlos Pinto, não cabe. Mas ficou bem entregue ontem a camisola 10 ao João Teixeira. Vamos então começar e começamos pela baliza. Que nota tem Paulo Vítor? 4 para Paulo Vítor. Demonstrou grande segurança em todo o trabalho e foi, na minha perspectiva, fundamental aos 42 minutos, fez aquela enorme defesa. Fundamental porquê? Porque não permitiu o encurtamento do resultado da equipa de Santa Maria da Feira, a diferença para uma diferença mínima, como permitiu depois, 3 minutos depois, que o Chaves
praticamente sentenciasse o marcador. Esse é um dos momentos do jogo, essa enorme defesa de Paulo Vitor aos 42 minutos ao cabeceamento de Fabrício Simões. Rafael Viegas. A surpresa que Carlos Pinto tinha reservado para este jogo, não vimos tão envolvido em ações ofensivas como era a panágio vermos na época passada, porque Carlos Pinto preferiu dar maior amplitude, maior liberdade no flanco esquerdo a João Reis, mas gostei daquilo que vi e daquilo que vi deste Rafael Viegas. Espero que ele me cale a mim e cale muitos dos seus críticos ao longo da temporada. Eu tenho andado a reclamar, não reclamo no lateral direito, porque acho que quer João Correia, quer Bates dariam perfeitamente conta do recado, mas este Rafael Viegas que vimos ontem, que ainda está longe dos níveis físicos, como está praticamente toda a equipe, dá mostras também poder ser no futuro uma alternativa válida para Carlos Pinto. Nota 3. Nota para o Capitão Rocha. 4 para Rocha. Foi amarelado muito cedo, isso podia o ter condicionado, mas o certo é que foi ele a desbloquear o marcador e depois teve um panzer em termos defensivos, foi um muro praticamente intransponível e viu na parte final o Bruno Brígido impedir que ele fizesse o bis à sua antiga equipe. Bura. 4. Um monstro em termos defensivos. Bura era um dos sérios candidatos ao homem do jogo. Fez um jogo em cheio, um jogo de mão cheia. Esta dupla centrais ontem do Desportivo Chaves, atrevo a dizer que a jogar assim é praticamente inultrapassável. João Reis, na esquerda. 4 para João Reis. Fácil de justificar. Foi o homem que teve maior liberdade de movimentos em termos ofensivos. 2 assistências, 2 golos. Não se pode pedir mais a um lateral. Luís Silva. Hesitei aqui entre Luís Silva. Gostei bastante da exibição de Luís Silva. Vou dar um 3+, vamos dizer, um 3+, ponderei entre o 4, mas um 3+, porque este ainda não é o Luís Silva dos níveis físicos, aquele jogador que nós todos conhecemos, mas foi um Luís Silva já muito, muito perto daquilo que consegue dar. Foi muito agressivo, era o primeiro homem na recuperação de bola, fez um bom jogo, esgotou, e foi por isso mesmo que Carlos Pinto, na parte final, até porque o resultado também já era confortável, deu descanso a Luís Silva. João Teixeira. Foi o homem do jogo. 4 para João Teixeira, um 4+, para os destacar um dos outros 4, e pelas razões que já mencionei quando destacamos o homem do jogo. Benny. Nota 3 para Benny. Benny descaiu sobre o flanco direito, não teve uma produção muito elevada, mas sacrificou-se em prol da equipa. E ontem, deixa-me só dizer isto, ontem em Santa Maria da Feira disse uma coisa muito importante, é que o coletivo é sempre muito mais importante que o individual. E ontem foi a força coletiva dos Chaves que venceu este jogo, numa força coletiva onde Benny também se integrou bem. 3. Nuno Coelho. 4 para Nuno Coelho. Uma grande exibição de Nuno Coelho. Na primeira parte vimos-lo muitas vezes entre os centrais. Esteve praticamente irrepreensível ao longo dos 90 minutos, sempre no caminho da bola e sempre com critério bem definido quando tinha que endossar os ferros. Belíssima exibição do 6 do Desportivo Chaves, que ele ontem foi um 6, digamos que um 4,5, porque variou muito entre o terceiro central e o primeiro médio defensivo. É um 66 sem um 6. É. Bachi. Nota 3 para Bachi. Bachi sofreu a falta do primeiro gol. É ele que de forma impecável assina o segundo gol. Depois Carlos Pinto, com uma hora de jogo, decidiu-lhe dar descanso. Ele que saiu de Santa Maria da Feira com a consciência de ter cumprido. Ponta de lança, Roberto. Roberto ontem fez, na minha ótica, a melhor exibição com a camisola do Desportivo Chaves. É verdade que o Chaves marcou 4 golos e o ponta de lança não marcou nenhum. Mas ontem o Roberto esteve mais próximo daquele Roberto que eu conheço, daquele Roberto que quase que o mundo do futebol conhece. Aos 18 minutos esteve próximo de marcar o golo. Aos 22 roubou uma bola Fábio Espinho e fez um chapéu dado demasiado larga a Bruno Brígido, e depois é ele que merecia o gol naquele cruzamento de João Reis, que dá o 3-0, o cabeceamento de Roberto merecia o gol. Uma boa exibição, mesmo não marcando gols. 3 para Roberto. Vamos entrar nas substituições e começamos exatamente pelo Niltinho, que entrou ao minuto 60. 3 para Niltinho, envolveu-se bem naquilo que era o desenho coletivo da equipa. Não teve grande destaque, mas empenhou-se, enquadrou-se e ajudou muitas vezes
o João Reis nas tarefas defensivas. Em termos ofensivos, não foi visto muitas vezes, até porque o resultado já estava confortável para o desportivo. Rafael Guzo. 3 também para Rafael Guzo, também se envolveu bem no desenho da equipe. É verdade que com a margem que o Chaves dava, com a margem, tudo é mais fácil. Mas, de qualquer das formas, Guzo ontem já deu um cheirinho. Aliás, ao contrário das críticas que eu vi, por exemplo, em Espinho, acho que Guzo em Espinho não esteve assim tão mal como as pessoas dizem, até porque muitas pessoas, muitas vezes, quando criticamos, devemos estar na posse de todos os dados. E Guzo foi um dos jogadores que, além de quarentena, teve outras dificuldades durante este período. Penso que, com o tempo, com paciência, Guzo irá se aproximar daquele Guzo que nós vimos na anterior passagem pelo Desportivo Chaves, quando o menino de 19 anos, aos 94 minutos, assumia-se com toda a responsabilidade no jogo decisivo. Acho que esse Guzo está próximo de aparecer. Ontem já foi um bocadinho mais Guzo daquilo que temos visto. Wellington. Nota 2 para o Wellington. Ontem provavelmente foi o jogo em que ele entrou menos bem daqueles que entrou. É verdade que também entrou para uma posição que não é muito de acordo com ele, mas embora possa desafiar para ali para a ponta de lança, e parece-me que também estava numa fase em que tinha que se sacrificar mais em prol da equipe. Nota 2 para o Wellington. Nicolas Reis. Eu posso já, Nicolas Reis, não vou avaliar, entrou nos instantes finais da partida. Foi mais um prémio, certamente, que Carlos Pinto deu pelo trabalho, que provavelmente tem vindo a desempenhar ao longo da semana. Kevin Pina entrou na mesma, tal como o Nicolas Reis aos 88. Penso que Kevin Pina dificilmente irá esquecer este dia. Estreia absoluta nas competições profissionais, jogou pouco tempo, mas ainda foi para festejar com os jogadores dentro das 4 linhas, dentro do relvado, esta saborosa vitória. Sebastião, aproximamos-nos do fim e, como não podia deixar de ser, pedi a tua avaliação ao trabalho do técnico Carlos Pinto. Simples. Foram os jogadores que desempenharam dentro das 4 linhas aquilo que foi delineado. Carlos Pinto demonstrou ter estrategicamente bem estudado esta equipa do Feirense, e a vitória, por números categóricos, não deixa margem para dúvidas. Tem muito do trabalho dos jogadores, indiscutivelmente, porque são eles que, dentro das 4 linhas, fazem a interpretação daquilo que o técnico quer, mas muito deste mérito deve ser tributado a Carlos Pinto. A nota que eu vou dar a Carlos Pinto penso que não é exagero. Nota máxima para Carlos Pinto, 5. Muito bem, Sebastião. Peço-te já agora que o Chaves vai voltar à competição na próxima terça-feira, um jogo que se reveste de alguma importância para o conjunto flaviense. Os dias de descanso não são os ideais, certamente, mas o que é que se pode esperar deste jogo de terça-feira à noite no Municipal Engenheiro Manuel Blanco Teixeira? Sim, olha, antes de ir a essa análise dessa partida, deixa-me só classificar também o João Gonçalves. Dei 5 a Carlos Pinto, 5 para João Gonçalves. Excelente, mas excelente arbitragem deste jovem árbitro da Associação do Futebol do Porto. Um jogo que não teve casos, como dissemos, um jogo que não foi complicado e que ele também não complicou. Tecnicamente teve irrepreensível, disciplinarmente, a lei do sempre vantagem, todas as exibições dos cartões estão escudados na lei. E um critério uniforme para as duas equipas. Fosse sempre assim. A arbitragem portuguesa precisa de mais arbitragens, como a que fez ontem João Gonçalves no Feirense Desportivo de Chaves. Um jovem bem-vindo à arbitragem, então. 28 anos, muito bem-vindo, grande arbitragem deste jovem árbitro. Quanto ao jogo da próxima semana, deixa-me dizer que vai ser um jogo extremamente difícil. Esta equipa do Oliveirense é uma incógnita. E as pessoas aquilo que o Chaves fez ontem em Santa Maria da Feira, temos que estar preparados para as equipas eventualmente também poderem um dia vir fazer ao Municipal de Chaves. Porquê? Porque esta segunda liga é extremamente competitiva. É uma liga extremamente competitiva, onde a diferença entre as equipas não é uma grande diferença, até não há diferença. Diria que entre o sucesso, é como a vida dos treinadores, o sucesso e o azar anda sempre de mãos dadas. Agora é importante que o Chaves capitalize esta vitória em Santa Maria da Feira. Capitalizando essa vitória em Santa Maria da Feira, obviamente, é vencer no próximo jornada a equipa do Oliveirense. Uma Oliveirense que tem muitos estrangeiros e, de facto, é uma incógnita neste início da competição. Mas as equipas do Pedro Miguel, um técnico também velho, conhecido do Oliveirense, são normalmente equipas chatinhas, equipas muito competitivas e que dão sempre réplica em qualquer campo. Mas, naturalmente, o Chaves a jogar no seu estádio, embora sem público,
embora sem público, deixam fazer referência para as quase 400 pessoas que ontem estiveram no Marcelo de Castro, a dizer que o futebol é de facto um jogo que precisa de público. Dizer que, voltando ao jogo, já parte no favorito deste confronto. Carlos Pinto já poderá utilizar aqui mais unidades que não pôde utilizar ontem. Vamos ver se por exemplo, se já poderá jogar com o Zé Tiago, mas certamente os 3 últimos aquisições já estarão disponíveis, vai ter mais opções e acredito que com a moralização da vitória de outros já parte para este encontro com legítimas aspirações no final de somar mais 3 pontos. Com maior ou menor dificuldade, penso que no final da contenda os 3 pontos vão ficar em Trás-os-Montes. Muito bem, foi mais uma edição do Estádio para o Estúdio com Sebastião Imaginário. Estaremos de regresso na próxima quarta-feira para a análise e o comentário de Sebastião Imaginário ao Chaves Oliveirense.